Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. Eu sou Leonardo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o batismo nas águas fora do sistema religioso, fora das igrejas evangélicas. Irmãos, é necessário que uma pessoa que se converta a Jesus Cristo, uma pessoa que você convidou para reunião de irmãos na sua casa, na casa de um amigo seu, de um outro irmão em Cristo, e essa pessoa, até então, ela não conhecia o Evangelho, e ela conheceu o Evangelho ali, decidiu entregar sua vida para Jesus. E agora? É necessário que ela passe pelo batismo nas águas? E a resposta bíblica é sim, é necessário que ela passe pelo batismo nas águas. Irmãos, quem salva é Jesus Cristo. A pessoa é salva por crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, por entregar sua vida a Ele, por ter uma fé genuína no seu coração. Mas, vamos entender aqui que uma coisa não anula a outra. Há várias polêmicas que se levantam a respeito desse assunto. Primeiro, quem pode batizar é só um pastor de um sistema religioso. Isso não é verdade. O batismo, assim como a ceia do Senhor, ele não pertence a igreja nenhuma, ele pertence a Jesus Cristo. O mesmo Jesus que mandou pregar o evangelho é aquele que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há vários relatos no Novo Testamento que pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Ou seja, alguém representando a Jesus Cristo, tá certo? Alguém fez em nome de Jesus o batismo de várias pessoas no Novo Testamento. Jesus Cristo ele deu essa ordem para os discípulos, não foi dentro da velha aliança, antes dele morrer na cruz. Ele deu essa ordem para os seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos, antes de subir aos céus. Ele fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O apóstolo Paulo batizava as pessoas. Aí aqui entra outra polêmica. Em 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler poucos versículos aqui para ficar dinâmico, porque são muitas coisas para falar com vocês. E olha só, ele fala o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, e o outro eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei outro algum. Porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar. Está aqui no versículo 17. E aqui que entra a polêmica. Alguns falam, né? Ah, Jesus mandou evangelizar, não batizar. Então por que ele batizou alguns? Que ele mesmo cita antes aqui. Ora, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é porque havia uma disputa na igreja de Corinto. Uns, eu sou de Pedro, Pedro é meu mestre, né? Cefas é Pedro. Outros, eu sou de Apolo, Apolo que é meu mestre. E outros falam, né? Eu sou de Paulo. E aí Paulo fala assim, Cristo está por acaso dividido? Todos ensinam o mesmo evangelho, a mesma palavra, tem o mesmo Senhor. Eu dou graças a Deus que eu não batizei muitos, né, nenhum de vós. Aí depois ele começa a lembrar e vai citando aqui as pessoas que ele havia batizado. Então, o que ele está combatendo aqui era o ego das pessoas de bater no peito e dizer que era discípulo de Paulo. Todos os discípulos são do Senhor. Lembra que Jesus orientou: pregar o evangelho, batizar as pessoas e ensinar a guardar o que ele tinha mandado. Então, o que Paulo está combatendo aqui não é o batismo nas águas, era essa disputa que tinha ali na igreja de Corinto. Tá? Então, você vê no Novo Testamento pessoas sendo batizadas, tá certo? Depois de crer no evangelho. Por quê? Porque o batismo nas águas, ele é uma ordenança de Jesus. E ele simboliza o morrer para uma velha vida e nascer para uma nova vida. Quando a pessoa pratica esse ato diante dos irmãos, diante da igreja, né, as testemunhas que estão ali, a igreja não é um grupo com um nome, uma placa e um CNPJ. É um grupo de pessoas que creem em Jesus, é o corpo de Cristo. Quando a pessoa confessa diante do corpo de Cristo e diante dos céus que ela está, né, sendo batizada ali em nome de Jesus, ela está, né, confessando, confirmando a sua crença no Senhor, com o ato ali que ele acompanha a salvação. Se você pegar uma pessoa que não conhece a Cristo, que não entregou sua vida verdadeiramente a Cristo, e ela batizar,
ela for batizada, ela vai só tomar banho. Então o batismo ele é uma consequência de uma mudança que já aconteceu no interior. Ele é um ato simbólico da mudança que ocorreu no coração daquele que crê. E você, que está fazendo um culto, né, organizando um culto com irmãos na sua casa, no seu lar, algumas coisas eu tenho para falar para você. Você pode sim batizar uma pessoa em nome de Jesus, né? Você, na autoridade de Jesus Cristo, tá certo? Então, em nome de Jesus, você vai lá e batiza a pessoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você pode sim batizar uma pessoa, mesmo você não sendo vinculado ao sistema religioso, vinculado a uma igreja. Não, você não só pode, como você deve. A pessoa, ela deve passar pelas águas do batismo. Ah, mas o ladrão na cruz, aquele ladrão que nos últimos momentos da sua vida entregou a vida para Jesus, ele não foi batizado. Irmãos, não tinha como ele ser batizado. Tá certo? Ali era uma ocasião onde não havia possibilidade daquele homem passar pelas águas do batismo. Pedro batiza Cornélio, centurião Cornélio, e todas as pessoas, né, amigos familiares que estavam na sua casa ouvindo o evangelho. Paulo batizava as pessoas. Se, na maioria das vezes, não era o próprio Paulo, havia outras pessoas para batizar. Tá certo? O trabalho na igreja é o trabalho de um corpo, não é trabalho de um homem só. Então, sim, as pessoas, à luz do evangelho, elas precisam passar pelo batismo nas águas. Você pode fazer num sítio, numa piscina, até numa piscininha, essas piscininhas pequenas que você enche em casa mesmo, tá certo? O batismo nas águas, ele é um ato simbólico de uma mudança que ocorre no interior. Há várias pessoas sendo batizadas e apenas tomando banho, quando não há uma conversão verdadeira. O apóstolo, o batismo de João Batista, né, que não era um apóstolo, a gente está tão acostumado a falar apóstolo que saiu aqui. O batismo de João Batista, que era um batismo semelhante, quando as pessoas, mas ele era um batismo de arrependimento, quando as pessoas iam até ele ser batizadas, muitas delas, né, os religiosos da época, ele falou assim: raça de víboras, quem ensinou vocês a escapar da ira futura? Mostrem frutos dignos de arrependimento. O batismo de João, que era um batismo de arrependimento, era necessário que a pessoa se arrependesse de verdade, porque senão não ia adiantar. O batismo em Cristo é necessário que a pessoa esteja disposta a morrer para o mundo, porque senão ela vai só tomar banho. Mas sim, é necessário que a pessoa passe pelo batismo nas águas, tá certo? É ordenança de Jesus. Jesus orientou. E nós, mesmo sem ser vinculados a nenhuma igreja evangélica, podemos batizar as pessoas. Agora, um outro conselho meu aqui. Você que prega o evangelho, seja em denominação, seja fora delas, você que batiza as pessoas nas águas, você que ora pelas pessoas, você que profere o nome de Cristo, você que se nomeia, se apresenta como cristão, lembre-se do que a Bíblia diz, que aquele que profere o nome de Cristo se aparte de toda aparência do mal. Então, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós batizamos pessoas nas águas, quando nós oramos pelas pessoas, quando nós abrimos a nossa casa para que ali ocorra uma reunião do corpo de Cristo, nós estamos sendo observados. Se você deseja essa obra, você deseja uma obra excelente, tá certo? Mas é necessário apartar de toda aparência do mal. É necessário viver o Evangelho em sinceridade. Porque senão você pode se perder, eu e você, nós podemos, no fim, acabar perdendo, nos perdendo ali do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala, ele diz que ele mesmo se esmurrava. Ele está falando aqui de uma luta contra a carne. Ele mesmo se esmurrava para que, de alguma forma, ele não viesse a se perder, mesmo que ele ganhando a muitos, ele mesmo fosse ficar de fora da salvação eterna. Então, não é brincadeira o Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos fazer isso em nome de Jesus, mas você sabe, se Deus está te capacitando, se Deus está movendo a sua vida para isso ou não. Porque muitas pessoas pregam o Evangelho, fazem muitas coisas no reino de Deus, como Paulo disse, alguns fazem por inveja, né, por contenda. Tudo bem que ele fala que eu agradeço a Deus, porque de alguma forma o nome de Jesus está sendo anunciado, mas eu estou dando esse alerta para que você faça as coisas, lembre também do que diz, né, que os mestres, aqueles que ensinam, receberão mais duro juízo. Então eu estou falando isso para que você saiba que é uma responsabilidade no reino de Deus. Tem lá as qualificações
para o presbítero, para aquele, né, que lidera o corpo de Cristo. Nós somos uma nação de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. E o sacerdote oferece sacrifício espiritual. Ele ora pelas pessoas, né? Antes, na velha aliança, o sacerdote oferecia um sacrifício físico. Agora, na nova aliança, nós, como sacerdotes, oferecemos sacrifícios espirituais. Nós oramos pelas pessoas, nós lutamos contra a nossa carne para viver em santidade e coisas afins. Não é o foco do vídeo aqui. Mas o nosso chamado é um chamado sério, importante, que nós temos os homens como testemunha, tá certo? Principalmente se você batiza pessoas, se você prega o evangelho, se você abre a sua casa para pregar o evangelho, você é observado pelos homens e pelos céus. Então nós temos aí duas testemunhas, o reino dos homens e o reino dos céus, diante de Deus, tá certo? De qual que é a nossa conduta. Então, busque viver em santidade, viver um evangelho sincero, busque ensinar o que é certo, né, se apresentar como um obreiro preparado, conhecendo a palavra de Deus, que maneja bem a espada, que é a Bíblia, tá certo? Se baseie nela, se baseie na palavra, não em doutrinas de homens, porque a gente está vendo muito isso por aí, e o sistema religioso em si, ele está se perdendo porque ele está se baseando em doutrinas de homens. Gente, é tanta coisa para falar com vocês, mas se você sente esse chamado, se você que é um chamado do evangelho, pregar o evangelho, batizar, fazer discípulo, é um chamado para todos. Você não precisa ter um sonho específico. Eu creio que Deus fala através de sonho, mas isso é uma batalha espiritual, porque as trevas também jogam sonho, tem coisa que é da nossa carne também, então precisa ter discernimento. Mas o evangelho está dizendo ali para pregar, para batizar. Então, não pertence a denominação nenhuma. O batismo nas águas, e ele deve sim ser feito. Os apóstolos batizavam as pessoas. Cristo mandou batizar as pessoas na nova aliança, depois de ressurreto, aparecendo para os seus discípulos. Então, eu oriento você a batizar sim as pessoas que passam a crer. Elas não precisam fazer um curso, você não precisa escrever um diploma para elas, igual no sistema, tá certo? Essas coisas, elas são testemunhadas diante dos homens e diante de Deus. Elas não serão esquecidas. Um diploma feito por uma congregação, por uma denominação evangélica, não faz diferença no reino dos céus. O que faz diferença é aquele ato ali. Ele é testemunhado, ele é visto pelos homens e pelos anjos. Isso faz diferença. E o que faz diferença é se esse batismo reflete uma mudança que houve no interior, no coração da pessoa, ela se entregando verdadeiramente a Jesus Cristo. Mas sim, é necessário fazer, quando possível. No caso do ladrão na cruz, não foi possível. E ele não perdeu a salvação por causa disso. O próprio Senhor disse, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então Jesus esteve com ele no seio de Abraão. Isso é um estudo bíblico. E ele está aguardando a ressurreição. Quando a última trombeta tocar, Cristo voltar, aquele homem será um dos que vai ressuscitar. Tá certo? Para viver uma vida eterna num corpo incorruptível com Jesus Cristo. Então, irmãos, sobre o batismo, sim, é necessário, faça. Tome cuidado com essas observações que eu falei aqui, mesmo que você seja do sistema religioso. Quando você é líder de uma igreja, quando você é pastor em uma igreja evangélica, quando você é obreiro, diácono, seja o que for, você é observado. A sua vida, ela é observada. Nós somos as cartas escritas pelo dedo de Deus e lida por todos os homens. Nós somos o evangelho que as pessoas estão recebendo. As nossas atitudes, os nossos atos. O batismo, ele não pertence às igrejas. Muitas pessoas que saem da igreja começam a falar que não precisa se batizar, porque elas começam a atacar tudo aquilo que está nas igrejas. Mas lembre-se que o nosso objetivo não é atacar o que está dentro das igrejas. O nosso objetivo é criar comunidades saudáveis em todo esse Brasil aí, de norte a sul. Comunidades cristãs, nos lares, saudáveis à luz da palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. Tá certo? Como eu disse, são tantas coisas para falar, eu não quero que o vídeo fique muito grande, eu quero comunicar com o maior número de irmãos possível, o meu objetivo que é edificar vidas no nome do Senhor Jesus, e a verdade é esta, que sim, o batismo nas águas, ele faz parte do processo da vida do cristão, é um testemunho aqui na terra e também diante dos anjos de Deus. É um testemunho que acontece no mundo físico, de forma visível, mas que também ecoa no mundo espiritual. Jesus orientou. Então não cabe a nós questionar. Mas eu entendo que vários atos
proféticos, atos físicos que nós fazemos com um cunho espiritual, reforça a nossa fé, marcam a nossa vida, são importantes na nossa vida, são importantes na comunidade e são importantes diante de Deus. Tá certo? Eu entendo dessa forma. Né? Talvez Jesus tinha algo mais ali que eu não alcancei o entendimento ainda, mas eu entendo sim dessa forma. Isso eu entendo que esse, se não for o objetivo total, é um grande objetivo, né? Marcar nossa vida, assim como a ceia do Senhor Jesus, nos fazer lembrar que Ele morreu por cada um de nós. Eu vou gravar um vídeo a respeito da ceia do Senhor, que é sim necessária também no culto dos lares. E ela também reflete se a pessoa vive ou não o evangelho verdadeiro aqui. Né? Não adianta ela ir ali participar da ceia. Até uma pessoa que não sabe, ela pode ali pegar e comer, não é aconselhável, e não é por isso que ela faz parte do corpo. Mas a pessoa que entende o que está fazendo ali, que tem o discernimento de Jesus Cristo, entende o que é o corpo de Jesus Cristo, faz parte, é importante. E é algo que nós fazemos para nos lembrar, tá certo? Ela é profética, que tem um resultado aqui também, no mundo dos homens e no mundo espiritual. Mas eu vou fazer um outro vídeo, falando a respeito desse tema, tá bom? Espero ter esclarecido os irmãos. Esse tema, eu fui o mais breve que eu pude aqui, tá? É um tema que dá pra gente discorrer muito mais a respeito dele. Se você ficou em dúvida ainda, deixa aí nos comentários, tá certo? O que você pensa. E no futuro próximo, eu posso estar gravando outros vídeos para complementar, ou algo que eu esqueci de falar aqui, tá certo? Mas eu tenho certeza que o Evangelho de Jesus Cristo, no tempo dos apóstolos, no tempo da nova aliança, ele tem sim essa necessidade que as pessoas passem, né, pelas águas, a menos que seja impossível, como foi no caso do ladrão na cruz. Amém? Que Deus possa abençoar você e a sua família. Curta o vídeo para ajudar a divulgar, se inscreva no canal se você não é inscrito e que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.